E a gente vai trazer para vocês algumas situações, e é simples, o que você prefere, um ou outro. Para a temporada 2023, bota na tela aí, ó. Endrick ou Cano? O que você prefere? Começa com você, Jorginho. Eu acho de boa essa, tá? De acho boa? Bem de boa, bem de boa. Eu prefiro ter um cara com o talento do Endrick, com a capacidade de definir jogos, coisa que o Cano também tem. Lembrando só que é a temporada 2023. Sim. Mas um cara que já se mostrou extremamente talentoso na base, extremamente decisivo, centrado. Basta ver o que foi a final do... Foi Brasileiro ou Copa do Brasil? A final em Itaquera, quando ele faz o gol do título do brasileiro da categoria, do Brasileiro Sub-20, ele faz o gol do título, não provoca o torcedor do Corinthians, assim, aquela confusão que rolou com o goleiro do Corinthians e tudo mais, nada foi fruto de provocação do Endrick nem dos jogadores do Palmeiras. Então é um garoto que depois do jogo foi pra entrevista com a cabeça no lugar, assim, tecnicamente é um assombro o que o Endrick ainda pode desenvolver, o que ele já mostrou. O Cano é um assombro finalizando. Acho que não tem nenhum finalizador melhor no futebol brasileiro como o Cano. Ele finaliza de tudo que é jeito, assim, é um negócio... E faz, né? E faz. Ele faz gol feio, gol bonito, gol de olho fechado, gol de costas, gol com o corpo virado, do jeito que for, o Cano finaliza. É uma facilidade, assim, acho que é um finalizador de um nível até acima do Pedro, que é outro finalizador nato que a gente tem no futebol brasileiro hoje e já se mantendo há muito tempo nesse topo. Mas eu acho que o Endrick, assim, porque é um jogador ainda mais técnico, ainda mais assombroso do que o Cano e ainda mais jovem, né? Também a gente pode levar isso em consideração. Eu iria de Endrick aqui, sofrendo um pouquinho por não poder ter o Cano junto, né? Não usar os dois ao mesmo tempo. E aí, Pretzel? Olha, não, realmente, tu tem um cara, um menino alçado à condição de fenômeno, mas eu vi pouco dele ainda para eu chegar nessa conclusão. Vai de Cano? Eu vou de Cano. André Felipe. Eu também vou de German Cano. Tem um potencial muito grande no Endrick. Tudo que o Jorge pontuou é diferente. Muito promissor, muito. Inclusive já tem assinatura com o Real Madrid, em 2024 ele parte, né? E aí muda um pouco, né? A questão de como o Abel vai também administrar. Os adversários também. Como os adversários vão olhar, como ele vai produzir, ele vai entregar pro Palmeiras, até porque ele vai ter uma temporada e meia, né? Agora, não tem mais 2, 3 para se desenvolver ainda mais e deixar talvez um legado ainda maior. Tudo que de potencial, de talento, pela idade do Endrick, isso é bem pontuado e realmente é bem elevado. Mas o Cano fez uma temporada espetacular, né? Mais de 40 gols, né? A melhor da vida, né? A melhor da vida, assim, um centroavante, goleador. Então, acho que se eu fosse diretor, pô... É que é difícil, claro. É que assim, pra uma temporada, eu acho ok. Eu iria de Cano. Eu acho que se fosse pra uma contratação pra ficar no teu clube ali 5, durante 10 anos, 5 sim. anos, mas eu acho que fácil. até por esse contexto de saída em 2024, se você tem um dos caras mais promissores que surgiram no futebol brasileiro nos últimos tempos, e você sabe que esse cara tá indo embora, que a única temporada onde você pode tê-lo por completo é a temporada 2023. Eu acho que também é um argumento para você jogar as fichas no Endrick, para ver se ele confirma exatamente tudo aquilo que ele sempre mostrou na base, e tem tudo para confirmar, tem tudo para isso. Eu escolheria o Endrick porque eu quero ver o cara jogar. Eu quero ver isso, não tem jeito. Mas pegando esse ponto do Jorge, da mesma forma que em 2023 você pode ter a certeza de um cara que te entregou 42 gols na última temporada, possa fazer ao menos metade disso. Foi a primeira vez que eu vi um integrante da bancada induzir o apresentador. O Jorge agora fez o Vitor Lopes empatar o confronto. Eu acho que ele já estava com essa convicção. O Jorge ficou incomodado com os 2 votos do Cano, viu? E induziu o Vitor Lopes, viu? A empatar a série. Vou falar um negócio. Eu sou palmeirense. Então, eu já imaginei. O que eu mais quero ver é o Endrick jogar. Claro, eu imaginei. Endrick e qualquer outro. Endrick. Eu imaginei que o Vitão ia embarcar comigo nessa. Vamos pro próximo aqui, ó. Bota na tela aí. O que você prefere? A produção tá demais, tem bom quadro, ó. Arrascaeta ou Felipe Coutinho, nesse rumor, nesse boato aí de que ele estaria voltando pro futebol brasileiro, o Corinthians quer muito jogador, enfim. E aí, ô André Felipe, você quer abrir essa aí? Felipe Coutinho, Arrascaeta. Arrascaeta. Fácil? Fácil, Arrascaeta. Não tem como, o momento que vive no futebol brasileiro foi decisivo para a seleção uruguaia, quase classificou a seleção uruguaia, inclusive, para as oitavas de final, né? E assim, o Arrascaeta é um cara diferente, claro que tem as questões físicas,
e vive um bom momento no futebol brasileiro, mas ele é muito diferenciado, né? Anos de domínio, inclusive, da posição, dos melhores do futebol sul-americano também. Então, de idade, acho que ele é até mais novo, talvez, mais não? novo. É, mais né? novo, Eu acho que um ano, Coutinho, talvez, né? 2 anos. Acho que sim. Então, pelo que entrega o Arrascaeta, eu acho que, assim, se eu fosse diretor hoje, quem que você contrata? Felipe Coutinho ou Arrascaeta? Arrascaeta. E aí, Jorge? Tranquilamente. Acho que mesmo votando num cara do Flamengo, vão dizer que a gente é bairrista, porque o Felipe Coutinho é carioca, passou do Vasco. Pô, cara, não tem muita dúvida. Eu acho que o Coutinho, ele teve muitos problemas aí ao longo da carreira, onde lesões atrapalharam. A verdade é que o Arrascaeta também teve lesões na carreira. Mas o Coutinho teve muitas sequências quebradas, muitos momentos de altos e baixos, né? A passagem do Barcelona, os números zerados no início da temporada do Aston Villa e tal. Eu acho que a carreira do Arrascaeta, o que a gente viu, claro, assim, o Coutinho teve um sarrafo maior de Europa, né? A gente viu o Arrascaeta em Cruzeiro muito bem, ganhando títulos, Flamengo muito bem, numa outra realidade. É verdade. Mas pegando a bola que cada um jogou, assim, eu acho que o Arrascaeta há muito tempo vem jogando mais bola que o Felipe Coutinho dentro dos contextos de cada um. Hoje eu acho uma opção mais segura que o Coutinho. E assim, Coutinho vem para retomada, né? Vem como, não sei se um jogador desse quilate você trata como uma aposta, mas se fosse a estafeta anterior, acho que alguns colocariam ali no tenho dúvidas. Tenho dúvidas de como o Coutinho vai chegar em virtude do estágio de carreira. porque esse ponto do Felipe Coutinho é interessante, né? O ponto de desencontro é quando ele sai do Liverpool, né? É ali que ele vive um bom momento, um jogador muito importante nos melhor Reds. ali, talvez. E ele parte para Barcelona e aí não se encontra. Começa a derrocada, né? E aí, O que o Jorge falou, eu estava pensando nisso. Por que o Arrascaeta nunca jogou na Europa, né? Essa é uma dúvida que eu tenho. Que é um jogador talentoso. Eu acho que tem qualidade para isso. Tem qualidade para isso, mas nunca jogou, sabe? E acho que... Quantos anos tem o 28. Arrascaeta? 28? O Coutinho tem 30, né? 30, acho que é isso. Então, cara, E assim, 28 anos acho que não tem mais se caminho o para Coutinho Europa, fosse né? uruguaio, Muito ele seria difícil. titular do Uruguai? Se o Coutinho fosse uruguaio? Do Uruguai? Talvez, hein? Talvez, com esse meio campo problemático que o Uruguai mostrou na última Copa. Né? Talvez. Se o Arrascaeta fosse brasileiro, ele jogaria na seleção? Jogaria. Bons argumentos. Jogaria. Eu vou ficar com a o Arrascaeta. Arrascaeta seria titular na Copa do Mundo na seleção brasileira, hein? Titular? Ó. Eu gostaria de Hoje ver... é mais fácil dizer isso, né? Claro. Hoje é mais fácil. Eu gostaria de ver o Arrascaeta na Europa, para ver o nível. Mas não vai ver, não. Pois é, para ver o nível que ele poderia atingir. Infelizmente, eu acho... O Scarpa entrou na Premier League com 28 anos. Mas acho... É difícil. Mas difícil. Sem custos, né? Sem custos e não para um clube de primeira prateleira, né? Não um clube certamente que vai ser rebaixado. Que tomou 3 anos pela lanterna do campeonato. Então, eu acho que é isso, assim. Nível Real Madrid... É garoto com 16, 17 anos. É o Endrick. É Endrick, é Rodrigo, é Vinícius, é nesse nível aí. Um que também jogou na Europa e vai jogar aqui no Brasil muito provavelmente, Suárez. E aí, Jorge Igor, Suárez ou Hulk? Nossa, cara, acho que Suárez. Acho que Suárez tecnicamente é um jogador espetacular, fez parte de um trio de ataque histórico que foi o trio do Barcelona, teve uma carreira de Europa maior que a do Hulk, o Hulk fez história lá no futebol português, é verdade, mas acho que a carreira do Suárez é uma carreira maior e acho que tecnicamente o Suárez é um atacante que te oferece mais do que o Hulk. Então, aí é Suárez, tranquilo. E aí, o Pretz? 2-0. 2-0? André Felipe, tem discussão? Suárez também? Assim, o único ponto que eu acho que de discussão é da expectativa do que pode entregar o Suárez nessa temporada. Né, já confirmou a vinda do Mas vai Suárez? confirmar. Oficialmente ainda não, mas tá perto, né? muito próximo. Que eu tava observando. O acerto já rolou, né? Já rolou, o acerto já rolou. E só falta aí realmente a possibilidade de um anúncio oficial. Eu acho que é só um ponto de entrega do que o Suárez poderá proporcionar para o time do Grêmio, para o futebol brasileiro. A gente até discutiu em outra edição do De Placa, né? Acho que o Grêmio vai ter também até uma temporada mais enxuta. Acho que com um bom preparo físico, o Suárez é mais jogador que o Hulk. Que teve, inclusive, um declínio na última temporada, né? Inclusive, mas foi muito importante para o título Atlético Mineiro. Acho que a pontos, assim, a gente de discussão, mas tendo em vista todo o histórico, tudo que pode proporcionar, em condições iguais, eu escolheria o Suárez. Boa. Vamos pro próximo. Temos mais 2, o penúltimo agora. Olha lá, Pretzel, quem você prefere, Renato Augusto ou Ganso? 2 caras que pra mim, sim, Cara, jogam muita bola, mas jogaram assim no O Renato auge. é uma das melhores pessoas que eu conheço no futebol, o Renato Augusto. É um profissional e um cara espetacular.
E o Paulo Henrique Ganso, que eu vi ele começar aqui no Santos, eu acompanhei todo o início dele no Santos. O Ganso ele deu azar, cara. O que é o azar? As 2 lesões que ele teve o atrapalharam demais. Porque o Ganso, eu concordo com o Fernando Diniz, cara. O Ganso é um monstro dentro de campo, cara. O que o Ganso tem feito no Fluminense nos 2 últimos anos, no estilo de jogo do Diniz, é um negócio muito interessante, cara. Ele virou um armador, né, com liberdade para atuar em todos os setores do campo. Eu sou fã dos 2. Nesse momento, Ganso. E aí, ô Jorge? O Ganso se reinventou, se recuperou, né? E eu tinha muitas dúvidas de como ele encaixaria ali no modelo de jogo do Diniz, no sistema de jogo do Diniz. Acho um jogador inteligentíssimo, assim como o Renato Augusto também, que tem um chute de fora da área espetacular, assim, mas eu acho o Ganso ainda mais cerebral, assim, mais genial, talvez possa parecer exagerado, mas assim, eu gosto muito do estilo do Ganso. Acho o cara inteligentíssimo e raro, viu? Meio campo raro, de raciocínio rápido e raro. Eu voto no Ganso também. 2-0 o Ganso. E aí, ô André? Por isso que a Produça nos ajuda demais, né? Porque a pergunta é, o que você prefere, né? Aí você escolhe os pontos, Renato Augusto e Ganso, porque são jogadores, assim, espetaculares. O Renato Augusto, de muitos momentos importantes com a camisa do Corinthians, ainda é fundamental. O Ganso acaba se reinventando, como disse bem o Jorge Igor, se readaptando, até por conta das questões físicas. Mas, assim, o Ganso é aquele jogador de um estilo muito diferente, né? Aquele 10 clássico, joga de terno, né? Aquele que acha um passe que você não espera, né? Faz uma jogada diferente, um toque só na bola. O Renato Augusto tem essa capacidade também, mas é um jogador de muita dinâmica, né? Como eu disse, né? Muito dinâmica. O Ganso não vai dar certo na Europa, né? Falta dinâmica para ele. Mas o Renato Augusto tem muito essa dinâmica, né? Mas eu acho que o Ganso me agrada mais pelo estilo de jogo, pela capacidade de, em um toque, resolver ali uma jogada e fazer diferente pro seu time. Então eu vou ficar com 3-0 o Ganso, hein? Achei que teria um pouco mais de equilíbrio, mas tá bom. Ó, vamos pro último então? Essa é boa, hein? Mas aí, você escolheria qual dos 2 então? Eu acho que eu iria de Renato Augusto. Gosto muito de Renato Augusto. Gosto muito do Renato Augusto. O que você prefere? Aí é bom, hein? Abel Ferreira ou Pedro e Gabigol? Obviamente para ter ali no teu time, né? O que você prefere? Vai começar com o André Felipe, então. Abel Ferreira ou Pedro e Gabigol? Bom, você pega aí o coletivo do Abel Ferreira, que foi capaz de elevar o patamar do Palmeiras, né? Com todas as peças. Então, se você pega ali o Palmeiras campeão brasileiro, você tem diversos personagens, o principal ali, o Scarpa, destoando. E é claro que na equipe do Flamengo, Pedro e Gabigol são uma dupla dinâmica, né? Que se combinaram e aí também eu acho que essa junção entre os dois é muito importante, porque havia muita possibilidade. A Gabigol não joga com Pedro, Pedro não joga com Gabigol, os dois não podem jogar juntos e isso aconteceu. Rapaz, eu adoro o comentarista, que o cara, enquanto ele tá falando, ele vai decidindo o Ele vai estar pensando aqui. Aqui de um lado, um de outro. Pô, mas assim, o que eu prefiro, eu prefiro Abel Ferreira. Abel Ferreira? Perfeito. Eu prefiro perfeito. E aí, ô Jorge? Talvez, sem um coletivo forte, Pedro e Gabigol não rendam. Apesar da abundante qualidade técnica de ambos. Então, pensando em conquistas, em títulos, em funcionamento, eu preferia ter um cara com o Abel Ferreira que me fizesse um time, até sem ter atacantes do quilate do Gabigol e do Pedro, ter uma possibilidade de conquista, renderem. Eu iria de Abel Ferreira. Você vai voltar no Abel Ferreira mesmo? Abel Ferreira. O pessoal vai te chamar de paulista, viu? Já me chama. Ontem eu sou de coração mesmo. Pô, os caras estão brincando. Nós tivemos ontem Neymar, Messi e Mbappé contra Guardiola. E ganhou. O que deu? Deu Guardiola. Guardiola. Você vê? Nessa, eu fico com Gabigol e Pedro. Mas você votou em quem ontem? Eu votei no Guardiola. vendo? Então, por que você não mantém o critério? Não gosta de paulista, mas tá Tem um bom. detalhe. Uma incoerência foi detectada? Não foi. Eu estou falando no maior treinador da história. Tudo bem. Sim. Que impactou o mundo, que mudou a E forma nós de jogar estamos falando futebol. do melhor treinador do futebol brasileiro dos últimos anos. Agora na seleção mas eu brasileira, acho que é o que- principal nome. Eu também gostaria de vê-lo na seleção. Mas assim, ó, Pedro e Gabigol, pelo talento e pelo trabalho que eles têm feito, eu fico com os dois. Tá bom, então tá bom. Tá bom. Viu? Ó a provocação da produção. O que ela fala? O que eu prefiro como narrador do meu lado? Eu quero ver. Quem quis Aí eu quero provocação? ver. Aí eu quero ver. Pediram pra eu escolher aqui sai do muro, o que velho. você prefere? Você sabe Qual narrador que eu sabe qual prefiro no resposta meu que vai lado? dar?
Tipo a final da Copa de 70. Que provocação, cada cara. um narrou um terço do jogo, lembra da final? O Fiore narrou um pedacinho e tal. Tipo assim, dá pra fazer um pool aqui, cada um narrou um Dá pra terço. fazer o Essa pool, produção vou mostrar o pool aqui pra você. Essa produção é alfineteira, né, cara? Ó, seguinte. O que eu prefiro?